Olá, abençoados! Graça e paz, sejam todos bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu quero agradecer aí aos 7.800 e pouquinho aí inscritos em nosso canal. Isso nós estamos mostrando ao mundo e a essa plataforma que tem abençoados que se interessa pelo tema, não é verdade? E isso mostra a relevância da graça, tá bom, queridos? É claro que nós ainda estamos somente no começo, a graça no Brasil está no começo e ainda temos muitos objetivos. Temos o objetivo, por exemplo, de ter em cada cidade do Brasil reuniões em graça, isso mesmo, abençoado. E a reunião em graça, ela é diferente das igrejas institucionalizadas, porque para nós tudo aquilo que é material, os bancos, as paredes, os copinhos, não é verdade? O púlpito não são sagrados. Sagrado é você, abençoado, você que é a santa igreja do Senhor que se reúne. E em graça nós nos reunimos como igreja. Nós não nos reunimos na igreja, nos reunimos como igreja. Então parte de você, tá bom, querido? Então essa igreja está crescendo, são os abençoados que estão chegando, porque o entendimento nosso em relação à questão da igreja, como o sistema fala, é que nós não podemos sair de dentro de nós para ir à igreja, não é verdade? A igreja já está dentro de nós. E a todos esses abençoados que estão chegando aí em graça, que Deus está destapando os olhos, as escamas estão caindo. Eu recebo que através dessa mensagem mais escamas caiam para a revelação da graça do Senhor. Então, se você partilha dessas mesmas ideias, das nossas mensagens, do Espírito da Graça Pura, junte-se a nós e vamos fazer crescer essa graça com entendimento, lucidez e equilíbrio, tá bom, queridos? Porque na graça temos que ter equilíbrio, lidamos com algo muito poderoso, que é o conhecimento. Se você não se inscreveu, se inscreva agora mesmo no nosso canal, não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Já deixa o seu like aí e o seu comentário é muito importante. E se você amar, compartilhe, né, abençoado? Então, por falar em comentários, muito obrigado a todos que comentaram no primeiro vídeo dessa playlist, dessa série, que eu pedi para que os abençoados falassem, né, se já tinham visto algo estranho dentro desses chamados cultos dessas igrejas denominacionais aí, ou mesmo práticas estranhas na cidade dos abençoados. Eu mesmo citei que aqui há um grupo de homens, né, mulheres também, já vi mulheres, que eles se vestem todo de branco e aí eles andam como se fosse marchando pelas ruas e tocando um negócio lá que eles chamam de trombeta. E aí eles vão de rua em rua. Eu achei aquilo ali bastante bizarro. Qualquer dia eu vou filmar para vocês verem. Então, e eu quero ler aqui o que os abençoados falaram lá nos comentários do primeiro vídeo. Olha, o José Dionísio Barbosa, ele colocou o seguinte: há 14 anos atrás, eu anunciava a morte de Cristo, que está vivo eternamente. Ele está se referindo ao vídeo da ceia que nós colocamos lá. Então tá aí o abençoado, ficou desde há 14 anos atrás que ele anunciava a morte de Cristo, porque é isso que eles fazem na ceia, né? Eles anunciam a morte de quem está vivo. E isso é uma contradição. Obrigado, José Dionísio. Temos aqui também o Marco Santo. Ele escreveu o seguinte: aqui na minha cidade, André, quando se inaugura um templo, os pastores se voltam para o referido templo, né? E põem a mão e oram assim: Senhor, como foi o templo de Salomão, seja aqui também nesse templo. E aí todos dizem amém. Aí o abençoado colocou, né? Deus pode uma desgraça dessa, né? Como pode uma desgraça dessa? E se julgam homens espirituais. É verdade, abençoado. Isso é uma prática bastante comum. Inclusive Paulo fala sobre isso, que nós devemos deixar os rudimentos da doutrina de Cristo. Se não me falha a memória, Hebreus capítulo 12. Se não for, vou colocar aí embaixo nas descrições, tá bom? Tá aqui também o abençoado Osiel Carlos. Ele botou o seguinte: graça e paz, eleitos. Aqui na minha região, para ser batizado com o Espírito Santo, tem que falar glória, 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 até a língua embolar e falar línguas estranhas. É uma língua bastante estranha, né? É a língua do rolo. É o rolo compressor. Eu também, abençoado. E quantas das vezes eu ficava
decepcionado comigo mesmo, frustrado, porque não conseguia esse tal do batismo que eles pregam lá. Também é uma outra coisa que vamos trazer o entendimento dos abençoados aí, que é uma prática que Deus abomina essas coisas. Tudo é questão de entendimento. Vamos aqui, abençoada Ana Paula Eudora. Ali tá Ana Paulo, né? Mas acho que é Ana Paula. Sou de Brasília. Aqui as irmãs vivem mal arrumadas. Parece que tem até bigodes. E condenam as que se arrumam. Não pode nem usar batom. Nada. Abençoada. Inclusive, eu sempre falo aqui dela, porque hoje para nós é uma referência. A abençoada André Surak, se ela estiver vendo essa mensagem aí, um abraço para ela. Ela saiu da Igreja Universal, abençoados, e hoje está sendo perseguida pelas irmãs, né? Porque ela agora voltou a se arrumar, padrão, ela é um modelo muito bonita. E as irmãs estão criticando, né? Aí ela fez um vídeo aí dizendo, vocês acham o quê? Que eu tenho que ficar feia? Feia ficam vocês. E uma coisa dessa aí. Então a perseguição, porque ela saiu do sistema, é essa daí mesmo que nós sofremos. Então, abençoados, muito obrigado a vocês aí que participaram, né? Da primeira parte. Eu quero continuar convidando a vocês. Se você sabe aí de algum culto, práticas estranhas que essas igrejas produzem aí na sua cidade, coloque aqui embaixo nos comentários, tá bom, abençoado? Quem sabe eu não coloco aqui pra gente perceber, né, abençoado, como anda a cabeça dessas pessoas. Mas só não coloquem nomes para não dar problema, tá? Nem nome, nem denominação, a gente não precisa disso. Só cita aí que tá tudo certo. Bom, agora sim, vamos a mais uma parte dessa série que tem esse título aí, que é Os cultos e práticas que Deus odeia dentro do sistema, ou seja, dentro das igrejas do sistema religioso. Na primeira parte, nós falamos sobre o jejum. Para quem não viu, está aí embaixo nas descrições deste vídeo e também aqui em cima no card, tomara que eu tenha acertado, aqui em cima no card para que você venha ter acesso, ok? Estamos aqui nessa série mostrando que os cultos e práticas que o sistema pratica vai de contra a Bíblia. E nós fazemos o quê? Estamos provando isso. Não com falácias, tá bom, abençoado? Mas mostrando na palavra. E vocês têm notado, vocês estão notando, os comentários aí daqueles que defendem as religiões, né? Que tem aqueles abençoados, às vezes, que ele não só se contenta em ver, mas ele tem que dar a opinião dele. Mas eles não usam a Bíblia. Eu vi poucos aí comentários que eu respondi dentro, vamos dizer assim, da normalidade. Porque quando o camarada vem já chutando o balde aí, o pau da barraca, ele também é abençoado. Não tem conversa não, eu já falo logo, você está condenado, entendeu? Mas são poucos os que usam a Bíblia, né? Eles ofendem mais do que escrevem. Mas esperar o quê de quem está com a mente em trevas e condenação? Só podemos esperar isso. Bom, e já vamos começar essa mensagem te informando que o jejum é uma prática judaica, tá bom, queridos? O jejum foi estabelecido na lei de Moisés, lá antes da cruz. Só que essa informação ela só tem validade para quem tem os olhos iluminados. Porque se o intuito aqui somente fosse trazer uma mensagem para quem já está iluminado, a gente poderia acabar agora aqui que está tudo certo, né, abençoado? A gente entende o que é lei, entende o que é graça. Bastaria isso aí para dizer a vocês que nós não praticamos o jejum e que essa prática hoje é abominável. Por quê? Porque quem hoje está na lei de Moisés está em condenação e morte. Pronto. Mas como muitos abençoados, que eu sei que às vezes têm dúvidas, né, para aqueles que estão chegando agora, estão sendo iluminados agora, né, eu vou trazer aí um pouco mais informações desta prática, ok? Então na lei, o jejum era fundamental e era usado pelos hebreus, né, em sinal de quebrantamento, em sinal de humilhação. Praticamente eram esses dois, quebrantamento e humilhação, que os judeus praticavam o jejum. Olha, oficialmente falando, dentro da lei de Moisés, só tem uma alusão ao jejum. Só tem uma, que é Levítico capítulo 16, versículo 29 e 31. Eu vou deixar aí embaixo essa referência, não vou trazer aqui, tá, abençoado? Para não ficar muito grande essa mensagem,
Mas a única referência que tem sobre a lei, sobre o jejum na lei de Moisés está aí. Levítico capítulo 16, versículo 29 e 31. E também, lá no capítulo 23 de Levítico, a partir do verso 9, vocês vão ver que há essa mesma informação aí do que eu passei, tá bom? Então, quando o povo judeu, sempre que passava por situações adversas e por vários períodos da história dos hebreus, dos judeus, eles se encontravam em situações de dificuldades, né, de adversidade, estavam prisioneiros de outros povos, e assim foi toda a história dos judeus, tá? Os abençoados sabem melhor que eu. Então, quando passava por essa situação, o que acontecia? Se apregoava-se o jejum. O jejum era para todos. Entendeu? Então, existiam as práticas que foram sendo adquiridas com o tempo dentro da cultura judaica, e existia da parte da lei. Então, existiam esses jejuns. Então, abençoados, somente, mais uma vez, somente com essa referência agora que nós demos aqui, nós poderíamos parar essa mensagem. Mas como não é o caso, tá? É o caso aqui, é de ensinamento, vamos seguindo mais um pouco para entendimento completo, tá bom? Agora, por que os judeus praticavam e praticam até os dias de hoje o jejum? Queridos, a fé que eles receberam, a fé que foi entregue para eles, lá na lei, é uma fé nas obras do corpo. Por isso que dizemos que estas igrejas do sistema religioso são imitações baratas do judaísmo. O que acontece? Antigamente, um judeu, quando ele praticava uma obra da lei, ou algumas obras da lei, ele tinha fé naquilo ali, que ele conseguiu, e aquilo ali ia ser revertido para ele de alguma maneira, algum benefício para ele. Então ele, quando praticava, ele tinha isso em mente. Então tudo que eles alcançavam era a fé das obras. Ou seja, eu não consigo atingir nada na vida se não tiver um jejum envolvido. É mais ou menos por aí. Por isso que lá no sistema eles apregoam também o jejum. As pessoas lá no sistema religioso, aquelas que conseguem jejuar mais vezes, por mais tempo, são vistas o quê? Pessoas diferenciadas. Ou seja, essas pessoas que conseguem ficar mais tempo sem comer, elas exercem um poder de influência maior nos outros que não conseguem realizar esta prática. Quem é do sistema religioso sabe muito bem o que eu estou falando. Inclusive nos tais cultos de libertação que existe lá dentro, existe uma fila do irmão Godofredo, a missionária Janaína. Estou falando o nome supostamente, tá, querido? Se você tem esse nome aí, me perdoe. Pode ser André, ou então o irmão André. Aí todo mundo corria para a missionária, porque a missionária ela exalava mais santidade nas obras que ela fazia. Então aí está o sistema religioso, imitando o judaísmo. Mas a fé que nós recebemos não é a fé que advém das obras. A nossa fé advém da onde? Do conhecimento. E aceitamos o conhecimento. E isso nos foi imputado. Se você crê que você não precisa hoje jejuar para obter alguma coisa, você crê no teu coração que você já tem, já recebeu. Essa é a fé. É a fé que andamos, a fé que não precisa se materializar para ver. Porque Efésios capítulo 1, versículo 3 diz que todas as bênçãos foi nos dada. Ainda abençoado que não tenha se manifestado, mas nós cremos que ela já existe. Essa é a fé do conhecimento, é a fé do Espírito, é a fé do reino de Deus. Olha, Romanos capítulo 4, versículo 2, Paulo nos dá aqui uma preciosa informação para nós. Vamos lá ler. Que diz: porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. O que Paulo está apresentando para nós nesse verso? Que aqueles que se justificam pelas obras, eles não precisam estar diante de Deus, né? Eles não têm a suficiência deles, a palavra certa é essa, a suficiência deles não vem de Deus, veio das obras. Vocês estão entendendo? É por isso que eu falei a questão do batismo com o Espírito Santo pregado lá por eles, em que as pessoas são colocadas em uma situação que ela é obrigada a falar línguas ali, ó.
E ela acaba falando porque ela ouve falar, existe um espírito lá dentro e acaba influenciando a todos. Só que as pessoas que não conseguem, elas são vistas como? São pessoas que devem estar com pecado. É isso que eles pregam. Então isso é apresentado no sistema religioso. Só que o que está justificado em nossas vidas, quem fez foi Cristo. E é onde nós temos que nos gloriar? Em nós mesmos? Não, porque não fomos nós que alcançamos, fomos alcançados e glorificamos a Deus. Vocês estão entendendo? Por isso que a nossa glória está no que não se vê. E a glória do sistema religioso está o quê? Está no fazer e acontecer. Por isso se gloriam. E a palavra diz que aqueles que se justificam a Deus em obras estão longe de Deus. É longe do Senhor. Ou seja, se gloriam na condenação da sua mente. Por isso que quando a gente fala sobre o jejum, eles vêm aí e colocam um monte de coisa aí embaixo, né, pessoal, nos comentários. A gente vê não somente dessa mensagem, como todas as mensagens do canal. E a religião, ela fez o favor de trazer essas práticas para depois da cruz. Então vai ter muitos abençoados que vão falar assim, eu tenho certeza disso. André, mas Jesus jejuou, não é verdade? Sim, abençoado. E jejuou bem feito, hein? Nem eu, nem você conseguiríamos chegar ali no nível que Jesus de Nazaré fez. Agora uma pergunta, por que Jesus jejuou? Existe um porquê. Olha, Jesus era brasileiro? Vocês vão entender porque eu estou falando isso. Jesus era brasileiro? Não. Se Jesus fosse brasileiro e não convertido ao judaísmo, nós poderíamos dizer que o jejum está estabelecido para os dias de hoje. Sim ou não? Sim. Só que Jesus era judeu e praticante do judaísmo, abençoados. Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Está aí. Jesus veio para cumprir a lei. Ele não veio abrogar enquanto ele estava vivo, não. Enquanto ele andou entre nós, não. Ele tinha que fazer todas as práticas que rezava na cartilha judaica. Abençoados, e o que ele veio fazer? Né? O que Jesus veio fazer enquanto estava em um corpo de carne? Ele veio justamente tirar. Ele não veio estabelecer o que já estava estabelecido. Ele veio tirar essas práticas. E também aquilo tudo que estava enraizado dentro da cultura judaica. Era preciso que os judeus se libertassem daquilo, inclusive do jejum. Nós podemos até dizer daquela época e dessa. Por quê? Porque a igreja trouxe isso tudo para cá depois da cruz. Gálatas capítulo 4, versículo 5 vai dar luz a isso que eu estou falando. Vamos lá. Que diz assim, olha: para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebermos a adoção de filhos. Olha aí o que o texto está dizendo, querido. Para remir aqueles que viveram antes da lei e atravessaram esse período que compreendeu da morte de Jesus até o ano 70. Ele veio para remir esse povo. A estes que o Senhor veio remir. E remir é o quê? É salvar. É isso que Jesus de Nazaré veio fazer. Salvar de quê? Das obrigações, das obras impostas pela lei, que não aperfeiçoava ninguém. Olha, nós que nascemos depois da cruz, já nascemos livres da lei. Nós não fomos remidos por Jesus de Nazaré. Porque o que Jesus fez depois da cruz foi livrar o seu povo das práticas de condenação e morte da lei. Ele livrou a sua igreja, e a sua igreja é você. Ele veio para te livrar dessa, e ele te livrou. Então hoje você já nasce livre. Então por isso que Jesus teve que fazer o que fez, para se cumprir a lei em seu corpo. A lei veio ser cumprida por Jesus em seu corpo de carne. E através do seu corpo de carne, ele encerrou a lei de condenação e morte. Mas a igreja, como instituição, o que ela fez? Ela fez justamente o contrário. Pegou as obras todas as obras, principalmente essa que eu estou tratando aqui, as obras de submissão, de humilhação, e colocou
nos dias de hoje para você praticar contra a sua vida, depois da cruz. Por isso que o Jesus do sistema é o coitadinho. Enquanto a igreja manter essa imagem de Jesus, o coitadinho, e você submisso a ela, as ordenanças dessa tal igreja, essa igreja vai triunfar, ou esse sistema vai triunfar na sua vida. Vocês estão entendendo, queridos? Olha, mesmo antes da cruz, Deus já dava sinais do enfraquecimento da lei por causa da carne. Porque muitos cumpriam algumas ordenanças da lei. Porém, o mais importante, que seria o espírito do amor, que deveria reinar no coração ou nos corações dos judeus, eles não conseguiam alcançar o espírito da lei. Veja o que Paulo disse em Gálatas capítulo 5, versículo 14. Ele disse assim, olha: porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo da lei. E você só consegue cumprir isso em graça. Por quê, André? Porque em graça nós não conhecemos a ninguém segundo a carne. Porque em graça nós nos conhecemos segundo o Espírito. E aqueles que se conhecem segundo as obras da carne não conseguem se amar um ao outro. Vocês estão entendendo? Não conseguem nem se amar a si próprio e nem ao próximo. Eles perderam a essência da lei. Eles pegaram dos judeus, do judaísmo, eles pegaram as práticas. Nós entendemos a essência. Por isso que somente em graça você pode dizer que ama teu irmão com um amor não fingido. E a gente olha para o sistema religioso e a gente consegue ver bestialidades. Certas denominações fazem aí o que eles fazem com o povo aí, que eles submetem ao povo a fazer. É porque eles se conhecem na carne. E na realidade, queridos, eles lá falam do amor, mas eles não se suportam uns aos outros. Não se suporta nem a ele mesmo. Vocês estão vendo? Agora, vamos ver que mesmo na lei de Deus, o que Deus falava através dos seus profetas sobre a prática do jejum. Isaías 58, versículo 1, que diz: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó seus pecados. Disse Isaías aí pelo Senhor para os judeus antes da cruz. Ou seja, quando Isaías foi escrito, ou falado, ou vivido, era antes da cruz. Ou seja, o pacto que estava lá era a lei de Moisés. E vocês vão ver que mesmo aí, vigente o pacto, Deus já dava sinal, ou sinais que não era assim. Porque a lei foi um pacto de imperfeições. Não pela lei em si, mas por causa da debilidade da carne. E isso colocava o povo sempre em quê? Em transgressão da lei. Mas o povo judeu, ele queria se chegar a Deus. Eles tentavam os caminhos da lei, porque era o único. Então a carne era um entrave para haver essa comunhão entre Deus e seus filhos. E o que fez a lei? Ela aguçou ainda mais isto por causa da carne. Isaías, vamos ver agora no verso 2, Isaías 58. Diz: todavia me procuram cada dia, tá vendo? Procuram, eles procuravam o Senhor. Tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça, e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, e têm prazer em se chegarem a Deus. Então os judeus, eles queriam estar com o Senhor. Só que naquele pacto não tinha como, porque era um pacto para a carne, era um pacto para aquilo que estava vivo. E o Senhor é espírito. E Deus não tem filhos na carne.
sua carne se dá através do seu espírito. É isso que nós viemos pregar. E os judeus, olha, outro ponto, eles praticavam a lei, porém o sentimento deles era o quê? Era de barganha, de troca. Cada um olhava para o seu próprio umbigo. E é o que a gente olha para o sistema religioso e vê. Sim ou não? Sim. Porque nós já viemos de lá. Quando os abençoados escrevem aí contrário ao que a gente pensa, o que a gente entende? Eu vejo que os abençoados já saíram de lá. Eu falo assim, olha, não adianta vocês comentarem aí, chamar, o André é um herege, que esse povo é assim, que esse povo, cuidado com o diabo. Isso não funciona nesse canal, querido. Porque todos eles vieram de lá. Tem gente aí com 20, 30, 40, 50 anos aí que ficou lá na masmorra. Mas foram libertos. Pergunta se eles querem voltar. De maneira nenhuma. Então, por causa disto, Deus não estava nem aí para o que eles faziam. Eles reclamam embaixo. Vocês vão ver no verso 3. Eles praticavam o jejum e não havia manifestação de nada. Porque na realidade, a essência, os judeus não conseguiram reter da lei, que era amar ao próximo. Vamos ver agora no verso 3. Essa reclamação do povo. Dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? Os judeus falando para Deus. Deus usando, falando ali, os judeus se dirigindo a Deus, porque jejuamos nós. E tu não atentas para isso, Senhor? Nós afligimos as nossas almas e tu não sabes, tu não está nem aí, Senhor? Aí Deus responde. Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Está aí, barganha. Então o motivo não era o amor ao próximo. O motivo não era olhar para as coisas de Deus, e sim para se acharem uns melhores que os outros. Porque havia o costume dos judeus de jejuarem nas praças. Jesus falou isso. Eles tinham o costume de mostrar a santidade. Não é assim? Por que os irmãos andam de manga comprida até aqui? Por que os irmãos andam em algumas denominações só de calça? Para provar que é mais santo que o outro. Vocês vão ver o que Paulo vai falar sobre isso aí. E aí passava o irmão lá na praça, lá em Israel, e aí olhava o José. José está jejuando há 3 semanas. Mas André, tem o Pedro está 5. É mesmo? O Pedro está 5? É. Ele disse que vai bater o recorde do irmão Eutanásio. Era assim que acontecia, querido. Você vê que quando o povo chegava para Jesus, era cada coisa que Jesus só pegava e marretava. E isso gera o quê? Contenda. Isso gera o quê? Carne ativada. Veja, versículo 4 de Isaías. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com punho iníquo, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Vocês estão vendo? Então, da mesma maneira que eles desprezavam a Deus em seus ritos, aí no caso o jejum, Deus também desprezava os judeus que praticavam o jejum. Porque essa não era a essência do jejum da lei de Moisés. Não era esse o objetivo da lei. A lei visava o amor ao próximo. E por causa destas coisas, Deus estava cansado. Versículo 5. Seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como um junco, e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Deus está questionando, queridos. Será que isso seria possível naquele tempo? Claro que não. E nos dias de hoje? Pior ainda, que a lei foi desfeita. E o que fazes a sua igreja quando manda você jejuar? Mesmo depois da cruz. Porque estas coisas, todas estas práticas realizadas pelos judeus daquela época, e também aqueles que estão hoje no sistema religioso, tudo isso que é realizado lá,
prática de jejum, de ceia, de batismo em água, de subidas ao monte, de vigílias, de duro trato com o corpo, penitências. Tudo isto não serve para nada, a não ser para dar satisfação à carne, você se sentir melhor que o outro. Porque não foi assim em Romanos que eu li? Que aquele que se glorie nas obras, nas obras se gloriem. Se tornam o quê? Jactanciosos da carne. Vamos ver o que Paulo fala sobre isso? Colossenses capítulo 2, versículo 8, que diz: aí eu trago o entendimento de que como hoje a igreja está trazendo esse conceito da lei para os dias de hoje, e foi também na época de Paulo. Vamos lá. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Por isso que para você entender o Evangelho da Graça, você tem que se desagarrar de Jesus de Nazaré e começar a seguir a Cristo, ao que ressuscitou. Paulo está dizendo aí, olha, tende cuidado. Aí está o rudimento do mundo. É a lei de Moisés. A lei de Moisés e a tradição dos homens. Estão aí, estampadas dentro do sistema religioso com suas práticas judaicas para a carne. E Paulo continua metendo a marreta da graça, nos legalistas da época e também serve para os dias de hoje. Versículo 16 em diante, de Colossenses 2. Portanto, ninguém vos julgue, olha aí, pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Isso aqui era uma coisa bem pertinente à lei de Moisés. E hoje você olha para o sistema religioso, está a mesma coisa. E aí Paulo fala que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Versículo 18 agora. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu. Tá aí, um monte de gente aí tem o culto dos anjos, né? Existe o culto dos anjos. Envolvendo-se em coisas que não viu, mentira. O tal do glória, 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 glória para ser batizado. Estando debalde, inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Por isso que no sistema religioso a gente vê mais e mais pessoas querendo abandonar isso. Porque não está ligado à cabeça que é Cristo. Não é Jesus de Nazaré. É Cristo Jesus. Se não estiver em Cristo Jesus, não está ligado à cabeça. E aí o cabeça é qualquer um. Prosseguindo. Se, pois, estás mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, se você está morto, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesses no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis? Aí está todo o sistema religioso envolvido, não toques, não proves, não manuseis. A fé deles vem daí. Versículo 22. As quais todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Então Paulo já apontava aqui, existia doutrinas dos homens dentro das igrejas. Está aí. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria. Não é verdade? Ver a irmã toda de coque, a saia abaixo do joelho, não é verdade? Não pode ter vínculo, não pode ter nada. Está aí. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Paulo não está dizendo que você não possa ter bons comportamentos, entenda isso. Bom comportamento é uma coisa, praticar a lei é outra. Você não precisa de jejum para ter bom comportamento. Você não precisa de participar de ceia do Senhor para ter bom comportamento e saber que isso aí é obrigação tua. Está aí uma aula do que não devemos fazer, do que não devemos praticar,
Por quê? Porque nós temos a fé de Deus para crer que Jesus foi suficientemente eficaz quando realizou as obras da lei para o corpo. Porque Jesus se fez maldição e tirou a maldição através da carne e a condenou. Ele condenou a maldição na própria carne. Romanos 8,3, eu canso de trazer esse verso aí. E lá antes de Jesus vir, né, e cumprir o que Deus o determinou para Jesus, que era desfazer dessas obras, lá antes Deus já estava cansado disto tudo. Voltemos agora a Isaías para encerrar. Porque o jejum era para que houvesse libertação da impiedade. O jejum era para que não houvesse julgo desigual, para que aquele que era oprimido, Israel, fosse perdoado. Porque estas coisas despedaçam o jugo, e contra estas coisas não há lei. Jesus não aplicou essa lei lá com a mulher, quando pegaram ela em adultério? Ele falou, olha, realmente diz na lei, mas atira a primeira pedra. Quem nunca fez isso, ou quem nunca praticou algo de ruim? Todo mundo largou a pedra e foi embora. Essa era a essência. Largar a lei e seguir a essência do amor. Isso é o verdadeiro jejum e agradável a Deus. Isaías 58,6. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixeis livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando ouvires o nu, o cubras, e não te esconda da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Mas aqueles que fazem hoje os jejuns, em relação a isto, está trazendo sobre si condenação e morte. Mesmo naquela época, Deus já dava sinais que não é pela carne, é pelo Espírito. E hoje nós estamos aqui anunciando o ministério do Espírito. Deus está cansado disso. Estas coisas a lei nunca conseguiu fazer, a lei não aperfeiçoou ninguém. Porque se esse pacto fosse perfeito, não seria necessário entrar em outro pacto. E o que o sistema fez? Trouxe toda essa tralha da lei para se viver nos dias de hoje e colocou para você engolir. E o pior de tudo é que esse jejum que eles apregou, ensinam lá no sistema religioso, muitos deles não se encontram sequer disso na Bíblia. É antibíblicos. Prática antibíblica. E é fácil de impor práticas antibíblicas dentro do sistema religioso. Por isso que você precisa sair daí urgentemente. Se você quer entrar no reino do Espírito, onde está ligado o cabeça que é Cristo, sai daí. Essa é a mensagem para você. Deus não suporta os teus jejuns. Então estamos encerrando mais essa bela explanação que falamos sobre o jejum. Porém, aqui no canal existem mais outros vídeos que eu falo sobre o jejum. E eu criei uma playlist somente com esse assunto. Nessa playlist você vai encontrar, entre outros vídeos, o pensamento, por exemplo, que o sistema religioso tem quando jejuam. E aí você vai ver que em nenhum deles há respaldo bíblico. E quando você encontra respaldo, é fora da lei. Tem também uma mensagem que mostra que por que Deus instituiu o jejum na lei. E hoje em graça é diferente. Vai lá e assista toda essa playlist, tá bom? Mais uma vez, queridos, nós estamos encerrando essa mensagem e eu quero te convidar a se inscrever nesse canal, a curtir, a compartilhar as mensagens. Temos objetivos claros, ok? Só estamos esperando um pouquinho essa pandemia aí sair de vez, mas essa pandemia, Deus está fazendo um trabalho muito grande
para que os abençoados sejam libertos do sistema religioso. Eu também queria pedir a você que colocasse aí nos comentários qual foi a maior loucura que você fez quando estava no sistema religioso em relação ao jejum. Queria, abençoado, coloca aí. Só para dar vergonha naqueles que vêm defender esse sistema. Eu, por exemplo, já jejuei para que meu pai comprasse um carro. É mole? Só pensava na gente, não é verdade? Só pensava no nosso umbigo. Eu já jejuei até para namorar uma garota, não arrumei nada. Quando eu chegava perto dela com aquele bafo, ela saía correndo. Eu arrumei foi asco da garota para mim. Eu era jovem na época. Não que eu não sou jovem, né? Escreve aí, abençoado. Quem sabe no próximo vídeo eu venha ler esses comentários. E estas coisas fortalecem a gente para entender que nós estamos no caminho certo. Eles estão no caminho errado, queridos. Nós não temos nada a ver com eles. Quanto mais eles entrarem no canal e xingarem e sem usar texto bíblico, melhor, porque mostra a nossa posição. E ainda bem que nós não desprezamos tão grande salvação. E hoje em graça, não precisamos mais recorrer a estas práticas velhas, essas velhas práticas que ficaram para trás. Porque cremos que aquilo que Cristo fez foi suficiente e perfeito para nos cobrir nos dias de hoje. E o que nos resta hoje é confessar com a fé de Deus tudo aquilo que Ele já fez por nós e receber como se já tivesse visto. Tá bom, queridos? Graça e paz aí e até a próxima mensagem.